Se tu caminha na igreja há tempo, se converteu agora ou tá pensando em entrar para esse caminho de salvação, tu vai ouvir falar constantemente sobre vida interior. Mas esse tema pode gerar muitas dúvidas. O que é realmente vida interior? O que precisamos fazer para alcançar essa que é chamada a ciência dos santos? Por onde eu começo? Hoje, nós iniciamos uma série de episódios que vai tratar diretamente sobre essa ciência, que vai te conduzir por uma jornada na busca do melhor amigo da tua alma, te ajudando a crescer em santidade e aprofundar o amor. Olá, que bom te receber aqui no Mater Podcast. Eu sou Tomás Guarez e nós vamos seguir nesta conversa aprofundando as maravilhas da Igreja Católica. Para nos auxiliar a trazer luz para o nosso tema central, aqui comigo na mesa, engenheiro de profissão e especialista em teologia do corpo, Rodrigo Baes. Buenas, Tomás. E aí, Baes? No outro microfone, especialista em terapia cognitiva comportamental, psicopedagogo, mestre em teologia dogmática, mas acima de tudo, sacerdote, Padre Alex Bordman. Olá, Tomás, tudo bem? E aí, Padre? Olha, se você está nos acompanhando, não sei qual rede, mas você pode nos acompanhar pelo YouTube, Insta e também no Spotify. É tudo @Mater Podcast. Inscreva-se, siga-nos, compartilhe e comente para gerar também engajamento e mais pessoas receberem o nosso conteúdo. Bom, todos apresentados, boas-vindas dadas para você, que bom ter você aqui conosco. Mas vamos nessa então, né? Mano. Olha só, a gente vai iniciar falando sobre essa série, né? Mas para começar, vamos dizer, o começo do começo, eu gostaria que você trouxesse para a gente assim, a definição do que é uma vida interior. Buenas. Cara, isso é importante que a gente trabalhe a questão de vida interior e a gente escolheu fazer uma série agora sobre vida interior, né? Uma série de vários episódios aí que a gente vai ir aprofundando essa vivência da vida interior e entender o que é a vida interior é buscar, a gente precisa buscar na vida dos santos, a gente precisa buscar na vida da igreja o que ela nos diz, o que a igreja nos diz que é vida interior. A vida interior, os grandes tratados de vida interior, os grandes santos, os grandes teólogos dizem sempre a mesma coisa. Vida interior é diálogo com Deus. Vida interior tem o Padre Garrigou Lagrange, ele tem vários tratados sobre vida interior, sobre espiritualidade, ele diz assim: vida interior é precisamente uma elevação e uma transformação da conversa íntima de cada um consigo mesmo, a partir do momento que ele tende a tornar-se uma conversa com Deus. Ou seja, vida interior é eu olhar para mim, olhar para minha espiritualidade, olhar para quem eu sou, para a minha humanidade, para a minha vivência como ser humano, e pegar isso e elevar até Deus. Transformar a minha vida interior, a minha vivência diária, a minha espiritualidade, o meu caminho de santidade, transformar isso em uma conversa com Deus. Então, o básico do básico é isso. Vida interior é diálogo com Deus. Não é uma coisa fria, não é uma coisa fácil também, porque a gente precisa criar intimidade, a gente precisa se movimentar em direção a Deus e esperar que Deus também, confiar na graça de Deus para que Ele também venha conversar com a gente. Então, o caminho de vida interior ele tem suas aridezas, não sei como é que diz isso, mas tem seus momentos áridos, acho que é melhor assim, tem seus momentos difíceis e tem seus momentos de grande graça. Mas a vida interior ela é fundamental esse diálogo com Deus, para que a gente cresça em santidade, para que a gente, agora puxando o gancho dos nossos outros episódios, né, para que a gente cresça no amor humano para transformar ele em amor divino, para que a gente entenda as indulgências, para que a gente entenda toda a dinâmica dos jejuns, abstinência, dias de preceito que a gente já falou. Isso tudo está envolto em vida interior. Não existe jejum, penitência, não existe indulgência, não existe busca de amor divino sem entender vida interior. Então essa é a grande importância e a definição de vida interior é essa, é uma conversa com o melhor amigo da tua alma. É uma luta diária, é uma luta constante. Aqui a gente vai falar muito, né, nesse tema, eu tenho certeza que o Padre Alex também vai tocar muito nesse ponto, que é a questão de que é vida de oração, é ter vida de oração. Então, é uma busca de uma profunda espiritualidade.
existe um livro, que talvez depois o padre vá indicar também, mas é chamado Manual de Espiritualidade, do padre Augusto Sudrot. E ele vai dizer que essa para mim, é uma frase que é muito boa, assim, e que resume basicamente o que é a vida interior, o que é a espiritualidade. Espiritualidade é a ciência que ensina a progredir na virtude e particularmente no amor divino. Então, quer dizer, a gente começou o nosso podcast com um episódio falando sobre amor humano e amor divino. E como transformar esse amor humano em amor divino. Então, aqui esse padre está resumindo basicamente essa questão de que para chegar no amor divino nós precisamos de espiritualidade, nós precisamos de vida interior. E aí, padre, esse mesmo padre Augusto Sudrot, ele nos diz que espiritualidade é a ciência dos santos. E outra coisa que eu acho sensacional que ele fala é que espiritualidade, piedade, vida interior, é uma ciência prática. Aprende-se mais praticando do que estudando teoria. A gente aqui no podcast, a gente traz definições, a gente traz catecismo, traz o livro tal, traz alguma coisa, mas mais do que isso a gente quer ajudar as pessoas a viverem essas coisas, transformar suas vidas, buscar se aprofundar nessas realidades. E aí esse manual vai nos dizer que espiritualidade é ciência dos santos e que é uma ciência prática. De novo ela está querendo participar. É a tua agora. Meu Deus. Qual é que é o nome da mulher aí? A Siri. Siri tá querendo participar. Então a espiritualidade é a ciência dos santos, é uma ciência prática, se aprende fazendo, mais do que lendo, do que estudando. Agora a gente vai parar de estudar, então. Não vamos mais ler catecismo, não vamos mais ler a Sagrada Escritura. Não, veja bem. Mas a questão é, por que ele chama de ciência dos santos e por que ele diz que é uma ciência muito mais prática do que uma ciência de estudo, de livros, de academia, enfim? Bom, vamos de repente trazer a motivação pela qual eu sugeri, né, que a gente fizesse uma série sobre a vida espiritual, que eu acho que traz aí muito para responder a tua questão aí, Rodrigo, tão pertinente. Se a gente for olhar, né, bem ao interno da igreja, a gente vai perceber uma realidade muito concreta, que foi a que me fez pensar em trazer esse tema para a gente trabalhar. Sabe que existe digamos assim, uma cilada que o demônio, né, o encardido, facilmente sempre aplicou, né, ao padre diocesano, e que olhando hoje para as almas, né, de vários leigos, eu vejo que hoje o demônio está aplicando para as almas dos leigos, né? Digamos assim, hoje nós como padres, a gente sabe que o demônio aplica essa armadilha para nós. Então, se a gente cai, é porque a gente, né, digamos assim, não vigiou, não se deixou levar. Que armadilha é essa? É o ativismo. E, infelizmente, né, esse ativismo também recai sobre a vida do leigo na atualidade. O que significa isso? Muitas vezes a gente reduz a nossa prática religiosa ao fazer, né? Então a gente se converte, a gente adentra a vida da igreja e a nossa relação com Deus, ela se limita, ou ela se traduz, ou ela é dada como um parâmetro naquilo pela qual a gente muito faz. Quanto mais envolvido, né, quanto mais ocupado com as coisas de Deus, parece então que a gente está mais com Deus. E aqui nós temos uma verdadeira falácia do inimigo, né? E eu digo isso, vamos aí pela vida sacerdotal,
Né? Um padre ele pode passar de fato o dia inteiro correndo e fazendo as coisas de Deus e de fato não estar na presença de Deus. Olha, isso pode parecer até contraditório. Eu posso inclusive celebrar a missa e não estar na presença de Deus. Eu posso fazer muitas coisas de Deus e não estar na presença de Deus. Porque as coisas de Deus não são Deus. Isso eu preciso entender. Então me veio muito essa ideia de a gente poder, né, justamente trazer essa realidade para as pessoas. Que a gente precisa, as realidades externas, o fazer, a prática, ela precisa ser reflexo da vida interior. E não é o contrário. Muitas vezes a gente quer se encontrar com Deus através das realidades práticas. E não é essa. Não é assim. Então a gente precisa encontrar-se com Deus, fazer, né, a nossa profunda experiência com Ele. E dessa experiência é que a gente vai manifestar ao mundo, a gente vai anunciar ao mundo. E por que a importância disso? Porque se eu ficar, de fato, no fazer, no ativismo pastoral, né, no estar fazendo muitas coisas, chegará um momento em que eu estarei num esgotamento humano, psicológico, em tantas coisas, e eu vou provar o vazio. E aí, ali eu vou botar em dúvida a minha fé, vou botar em dúvida tantas coisas, e eu vou me encontrar, né, numa dificuldade muito grande. E é por isso que nós temos que voltar para a profundidade daquilo que ensina a igreja, né? Olha, primeira coisa, então a prática, né, por exemplo, do apostolado. Bom, a gente deve fazê-lo, mas ele não substitui a vida de piedade e a vida interior, que são realidades diferentes. A vida de piedade é o primeiro passo, né, que vai me ajudar aos poucos para que eu consiga um dia ter uma vida interior, ter essa intimidade, ter essa facilidade de conseguir relacionar-me com Deus, né? De conseguir lá no fundo do meu interior, do meu espírito, falar com Deus, tá? Então, aqui a gente tem que entender o primeiro ponto. O segundo ponto, também muito importante, mas muito importante mesmo. Porque a gente também às vezes confunde, né? A gente, vamos lá, nos convertemos, né? E essa experiência de conversão, sim, foi profunda. E essa experiência de conversão profunda me coloca um medo, né, de eu voltar ao velho homem, de eu voltar a fazer aquilo que então eu fazia antes, aquela vida de pecado, e que está profundamente correto. Mas este medo do velho homem me faz eu viver uma prática religiosa pautada nas leis. Então, eu me cerco e eu faço uma experiência de um legalismo. Então, eu vivo a minha vida religiosa, então eu vivo a minúcia da lei, de todas as regras possíveis, e eu elevo no máximo expoente, né? Então, eu sou o verdadeiro legalista. Então, todas as leis e regras, eu as vivo na mais alta radicalidade, ou no radicalismo, mas sem vida interior, né? Sem vida interior, sem intimidade com Deus, a lei pela lei, né? E é pesado, é difícil, né? E tu podes ter certeza, Rodrigo, quando a gente se depara com esse tipo de realidade, tu encontra um cristão triste, amargurado, azedo, porque não é por uma experiência de santidade, mas é uma experiência do medo de voltar, né, quem sabe, de fato, àquela experiência antiga. Então, de novo,
numa realidade exterior, meramente exterior. Então nós já vimos aí 2 perigos, né, de uma realidade, de uma vivência religiosa exterior. O ativismo, fazer, achando que isso então é estar com Deus. Não. Ou essa experiência religiosa de uma resposta meramente moral, né, da lei, né, das regras, dos mandamentos. As regras, as normas só têm sentido quando eu fiz a experiência do amor. Quando eu amo, gente, eu sou capaz de fazer qualquer coisa por amor. Pronto, depois que eu amo, né, eu sou capaz de dar a vida por amor. Mas se eu não amo, tudo me é muito custoso. Né? Então, poder entender essa realidade. E aí, então, agora, aí sim, nós podemos entender, então, essa questão da vida interior. Porque nós perdemos muito essa dimensão. Nós infelizmente, ficamos com essas 2 dimensões de vida, né, católica, né, ou do apostolado ou da vida moral, né, e quando muito de alguma prática de piedade. Então nós temos orações vocais aí que a gente consegue fazer e nós ficamos por aí. Mas uma questão de fato de uma vida de pessoas que consigam avançar a ponto de terem uma intimidade com Deus, de conseguirem ter uma vida de oração que lhes faça ter a capacidade de não dependerem mais tanto dos seus sentidos, né? Não dependerem mais tanto dos seus sentidos e conseguirem ter uma relação espírito com Deus, né? E aí de fato uma relação espiritual. Esses são poucos que conseguem, né? E aí depende o autor espiritual que nós formos usar, né? Os que vão avançar as moradas, os que vão superar, né, as idades da alma, os que vão passar pelas etapas, né, das noites, da noite escura, ou se a gente for falar, né, das vias, a via purgativa, enfim, depende do autor que a gente vai falar, que nos ajuda muito a entender, né, o progresso da vida interior, né, mas todos nos dão uma ideia clara que a gente precisa progredir, caminhar, e todos são claros que existe um período maior, né, mais extenso, do qual nós vamos precisar, né, nos, digamos assim, corrigir, redimir, lapidar o nosso corpo e nossa alma, para que eles nos ajudem, trabalhem a nosso favor, né, favoreçam o espírito para essa intimidade com Deus. Então, é um trabalho. E aí a gente vai entender, né, dessa questão da prática. Então, a gente tem que entender que não é a prática externa. Então, quando a gente está agora, todas as vezes então que o Rodrigo citou, né, é uma questão muito mais prática. Não é a prática do fazer coisas externas, mas é de fato do praticar, sim, realidades para a purificação dos nossos sentidos, purificação dos nossos afetos e como movimentos para trabalhar o nosso interior. Aí sim, prática, mas não como ativismo, tá? Não como ativismo. E eu acho que esse cuidado
com o ativismo, tem uma raiz muito forte naquilo que as palavras mais duras do evangelho estão reservadas para os fariseus, né? Os fariseus hipócritas, os sepulcros caiados. Então, os fariseus eram assim. Eles seguiam a lei de Moisés à risca, eles conheciam cada vírgula, cada nuance da lei, eles sabiam cumprir tudo à risca, ao máximo. E Jesus, aqui é importante, Jesus não veio para abolir a lei, mas isso que o padre falou, né? Ele não vem acabar com a lei de Moisés, mas ele vem para trazer a perspectiva do amor para a lei. E essa é a grande diferença, essa é a grande boa nova da boa nova, né? A boa nova do evangelho é o amor supera a lei. Então, essa dinâmica, essa vivência legalista que a gente tem, às vezes, da coisa por um medo de recair no pecado, por um medo de voltar à vida anterior, aquela vida ruim que a gente tinha, e agora a gente fez uma experiência de Deus, isso também é muito perigoso. E aí o padre fala dos sacerdotes, mas aí eu olho para a nossa realidade de leigos, assim, eu também vejo muito perigoso essa ideia do ativismo. E acho que, o padre como diretor espiritual vai poder dizer, mas eu acho que todo mundo passa por essa fase do ativismo religioso, principalmente hoje em dia, que é muita informação e tu tem que estar sempre... tem que estar sempre informado, tem que estar sempre informando, produzindo coisa, porque senão tu não é relevante, e aí as pessoas já estão meio noiadas assim na vida, porque eu não sou ninguém se eu não estou nas redes sociais, se eu não estou aparecendo. Mas essa dinâmica do ativismo religioso, essa ideia do ativismo religioso, ela também tem um perigo muito grande, eu acho, que é o perigo da imposição no outro, né? Eu tenho uma ferida que que o homem velho tinha, eu passo por uma experiência de conversão, eu entro na igreja e agora eu começo a seguir todas as regras e todo mundo que está em volta de mim, eu obrigo a seguir as mesmas regras. Porque eu justamente não entendi que eu preciso conversar com Deus, que essa minha conversão, ela não é uma conversão para agora, eu vivia pela regra do mundo, agora eu vivo pela regra da igreja. Não, é uma conversão para o amor. Só que esse entendimento da conversão para o amor, e aí, que nem o padre falava, né, tem vários autores, e aí a gente vai seguir por N possibilidades aí de analogias que vão nos dizendo como é o progresso da vida espiritual. Mas o grande ponto aqui que eu acho que o padre falou, que para mim é uma frase que sempre vem na minha cabeça quando a gente fala disso, na vida interior, quem não progride, regride. Não existe, o padre falou isso já num outro episódio também. Tu fica, é uma esteira, é uma escada rolante que tu está subindo ao contrário. Ela está sempre tentando te levar para baixo, ela está sempre te empurrando para trás. Tu está andando na esteira lá, correndo na esteira na academia, a esteira está sempre andando para trás. Tu tem que caminhar para frente. Se tu parar, tu cai. Não existe ficar parado. Então, esse processo de vida interior, ele é um processo. Ele é um caminho. Ele é, como Santa Teresa chamava, ele é um progresso entre as moradas até que se chegue aos aposentos do esposo, né? Então, é a gente ter essa ideia de que é um processo, e aí quando a gente se converte, quando a gente passa a viver uma vida de fé, às vezes a gente acredita que é só a lei ou só as práticas, né? Que é isso que o padre falava. O que a gente vê de pessoas que se apegam a 1 milhão de práticas devocionais que não tem problema nenhum em si mesmas. Eu tenho lá um devocionário XYZ, e eu faço essas 15 orações por dia. Eu acordo de manhã, faço 3 orações, no meio-dia eu faço mais não sei o que, eu paro a cada 15 minutos do meu trabalho e faço uma oração. Bacana, muito bonito. As orações em si estão ali para elevar a piedade. Agora, essa tua piedade é verdadeira espiritualidade? Como é a tua conversa, esse teu diálogo com Deus? Qual é o teu progresso na vida espiritual? O teu progresso na vida espiritual é ficar seguindo essas regras e dizer, não, agora eu sou piedosíssimo, porque agora eu rezo tudo isso aqui. Gente, no templo, os fariseus chegavam lá, botavam quilos de moedas diante do templo e faziam suas ofertas gigantescas. Jesus disse que a oferta da senhorinha, que só tinha uma moeda, que foi lá e largou, a sua única moeda que ela tinha, tudo que ela tinha, ela largou ali, era muito maior e mais importante para o reino de Deus do que aquele bando de dinheiro que os caras estavam largando. Essa é a nossa vida interior. Se eu faço um monte de prática, um monte de coisa, mas não tenho o meu coração, a minha vida entregue ali, não tenho um verdadeiro diálogo com Deus, isso não muda a minha vida, não me faz progredir, bom, então eu estou fazendo algo errado.
né? Eu não estou me aprofundando naquilo que é a vida interior, que é essa ciência dos santos, né? A ciência de se tornar um santo. Padre, o Rodrigo ele falou agora alguns exemplos assim da radicalidade das regras, né? Teria como trazer assim, de uma forma bem prática, assim, vamos dizer, entre aspas, até simples, para a gente poder entender, bem exemplos pontuais, assim, quais que seriam as minhas atitudes de ativismo diante da comunidade, da paróquia, enfim, como um leigo, não como um sacerdote, assim, tu diz, tem os dois lados, né? Para que a gente possa também conseguir enxergar de uma forma bem simples, digamos assim. Até pensando agora também vou puxar uma outra realidade, né? Depois, essa questão, né, do ativismo, né? Hoje em dia nós temos muito essa perspectiva do ativismo, porém isso não significa, né, que as pessoas então não devem pertencer a nenhum grupo, nenhuma pastoral, não, pelo contrário, porque inclusive hoje também se tem uma mentalidade de que não se deve pertencer a nenhum grupo, só deve vir à missa, se esconder no alto de uma montanha, ou sei lá o quê. Não é verdade, porque dos princípios da vida cristã, né, uma das propriedades essenciais da igreja é o aspecto missionário, né? Dos fundamentos do nosso batismo, né, é ser missionário. Então, nós, para poder honrar as promessas do nosso batismo e as propriedades da nossa santa e amada igreja, é a evangelização. Tá? Então, isso deixa bem claro. Mas quando que passa a ser ativismo, né? É quando eu estou, por exemplo, então todas as noites da semana eu tenho lá muitas reuniões, muitas atividades da igreja. Todo final de semana nós temos retiros, encontros, formações. Isso significa, por exemplo, que nós não temos mais atividades em família, nós não e aí a família, por exemplo, não tem mais tempo para rezar, não tem tempo mais para fazer até atividades próprias, um passeio, né? Mas principalmente, né? Principalmente esse aspecto aqui, estão sempre ocupados com atividades, né? Seja tem que cantar numa missa, tem que dar uma palestra em algum lugar, tem que trabalhar numa cozinha, numa outra atividade, tem que não sei, mas não contempla tempo para rezar propriamente dito, não tem tempo para rezar, ou mesmo estão sempre em atividade para os outros, mas se tu for olhar, não tem retiro para si. Momentos onde vão rezar, vão ouvir pregações para si, onde vão confessar, onde vão participar de uma adoração. Então, ali existe um ativismo, né, onde dão, mas não recebem. Então, cuidado que aqui pode-se estar no ativismo. E quais, digamos assim, as sensações do ativismo? Um esgotamento físico, mental, espiritual. A sensação que se está fazendo muito, não se está recebendo, né? A própria sensação, né? Às vezes de dificuldades, até mesmo começa a se ter dificuldade de relacionamento na própria família, porque se está tão fora que começa a ter dificuldade de relacionamento na própria família, dificuldade de relacionamento na própria comunidade, porque se está num esgotamento. Então, às vezes, se tem que parar com maturidade, com a própria família, e dizer, olha-se todas as, digamos, atividades que se tem, e de repente tem que, com humildade, dizer, olha, de repente essa função aqui a gente vai deixar, né? Vamos
abrir mão e vamos nos dedicar bem a essa e essa. Mas não sair de tudo, né, padre? Não, exatamente. Não é a solução. Tá, então agora a gente vai abandonar tudo. Não. Porque quem muito abraça, pouco aperta. Mas isso, mas a gente precisa ter. Então, ver aquilo que a gente, digamos assim, que de fato nós fazemos a diferença, que a gente colabora, que de fato a gente, digamos assim, tem esse diferencial, né? E, bom, aqui a gente já colaborou, já fizemos nossa parte, aqui alguém já pode assumir e tal, né? E com humildade e também saber dizer não, né? Eu sempre sugiro, né, a gente fazer agenda da família, né? E colocar ali, então esse final de semana nós vamos fazer um momento em família, ou este final de semana, por exemplo, vamos fazer um retiro pessoal, ou este final de semana nós vamos fazer um passeio em família. Claro, e não precisa ser todos, mas uma vez por mês nós vamos fazer uma atividade em família, ou este mês a gente vai fazer um retiro pessoal, ou neste mês nós vamos sair juntos. Só que tem que pôr na agenda, tá lá. Porque se a gente não põe, daí as pessoas vêm pedir, dá para fazer tal coisa, daí tu vai olhar, não tem nada. Então, dá. Agora, se tá lá, retiro da família, ou passeio da família, olha, não dá, nós temos atividade, né? Então, cuidado então com o outro lado, né? Então, deste abandono de não ter nada na sua paróquia, e aí você só vem para a missa e não participa de mais nada. Isso é um equívoco, isso não está legal, né? Ao menos alguma atividade pastoral tu tem que fazer, né? Com o que tu está gastando a tua vida, o teu batismo, né? Ou a tua ação pastoral, né? A tua evangelização. E aí então poder também entender nessa questão da vida de piedade, né? A tua vida interior, Tomás e mais, né? Essa realidade de uma alma que se dispõe de fato à santidade. Porque se eu fico na superficialidade, se eu fico só, né, nas meras orações bem básicas, né, eu vivo uma vida cristã, ok, faço muito meu apostolado, fico lá numa oração básica, até me confesso, vou à missa. Cara, tu é um cristão, tu é um católico, está inclusive cumprindo aquilo que é necessário para a salvação. Show! Mas não estás no caminho de santificação. Tá? Nós temos que entender isso. Então não fale que você está buscando a santidade. A santidade é esse algo a mais, essa busca pela vida interior, aonde a gente, diante de todas essas realidades que o fazemos, a gente busca este aprofundamento da alma, este aproximar da causa da santidade, que é justamente Deus. E este Deus na vida interior. Então a gente precisa distinguir isso. Quem fica na superfície, vou à missa, cumpro os mandamentos, confesso-me, vivo uma vida de sacramento, mas não tenho esse progresso de intimidade, de vida de oração mais profunda, não de fato não adentra nas moradas, não atinge a santidade. Vai salvar-se, muito provavelmente, mas não vai ter santidade. Eu quero muito ser santa no discurso, mas na vida concreta só vai ter santidade na vida de oração profunda e no colocar os meios, que é o que essa série quer propor, com vida, né, com a busca da vida interior. São Francisco de Sales vai dizer que a vida interior, a devoção, a piedade, é o amor de Deus bastante forte para nos determinar e agir cuidadosa, frequente e prontamente.
Eu me lembrei, lendo essa frase, eu me lembrei de Santa Teresa d'Ávila, que falava que nós temos que ter uma determinada determinação, né? O reino dos céus é dos violentos, galera. Não tem santidade sem uma radicalidade de vida, né? Eu quero me salvar, e a gente falou isso lá no nosso na nossa primeira postagem no Instagram do nosso podcast. A gente falou, o objetivo desse podcast não é seguir aquilo que o Padre Alex faz com a gente em direção espiritual. Tu quer te salvar? Beleza, faz esse feijão com arroz e tu vai te salvar. Mas o que a gente quer com esse podcast é te ajudar a ser santo. Então, para a santidade, para a vida de santidade, é uma determinada determinação. É o amor a Deus bastante forte para nos determinar a agir cuidadosa, frequente e prontamente. É isso que o padre falava de eu preciso agir de forma cuidadosa, eu preciso colocar na minha agenda, eu preciso olhar para a minha família, olhar para a minha alma, olhar para a minha coisa, porque às vezes, e aí aqui fala alguém que foi coordenador de grupo de jovens muito tempo, coordenador paroquial, coordenador diocesano, e tô longe dos grandes graus de santidade, estamos aí apanhando todo dia, nem um cachorro no meio da rua, mas estamos indo, né? Estamos tentando. Mas esse ativismo, esse de tu fazer, e todo final de semana tem um retiro, isso é uma loucura. Isso é uma loucura, porque tu esquece daquilo que é o essencial. Porque daí tu precisa montar uma palestra, tu precisa fazer um cronograma, daí tu precisa fazer não sei o quê. Tá, e tu vai rezar que hora? Não, hoje não vai dar para rezar. Hoje eu vou só me deitar e dizer, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, foi muito bom fazer todos os trabalhos. Amanhã eu volto, tá? E, gente, isso não é... Vida de intimidade com Deus demanda tempo. Demanda autoconhecimento. A gente falava disso já em outros episódios também. A gente precisa se conhecer... A gente precisa conhecer aquilo que são as nossas fraquezas, são as nossas virtudes e trabalhar isso para a gente conseguir cada vez mais ter vida de oração. E aí eu entro nesse... Quando a gente fala de determinada determinação, né, eu acho muito forte esse termo de Santa Teresa, né, uma determinada determinação. Ou seja, não basta eu ser determinado, não, eu vou fazer isso. Não, eu preciso me determinar a me determinar. Ou seja, eu preciso... com todo o amor da minha alma, me convencer de que eu vou seguir essa disciplina, eu vou a fundo nessa realidade. E aí, isso passa profundamente, e isso o padre falava no começo ali, sobre essa questão de que a vida interior e a vida exterior, elas não estão separadas, nós somos uma coisa só. Nós somos um ser humano, nós somos uma pessoa que é corpo, alma e espírito. Então, não adianta a gente... viver, e isso também é outra, para mim é outra característica desse ativismo que o padre falava. A gente vê muito em grupos de jovens, a gente vê muito no pessoal que vai se envolvendo nas pastorais, que quando eu estou na pastoral, e aqui faço um meia-culpa, eu fiz isso, faço isso, claro que aí a gente está numa luta de busca de santidade, mas como coordenador eu fiz isso em algumas vezes e parei para fazer um exame de consciência em alguns momentos. Gente, como é que eu pude ser coordenador? Por pura graça de Deus, porque de chegar lá na frente, na hora de coordenar e cobrar das pessoas XYZ, tu precisa mudar de vida aqui, tu precisa rezar mais tempo, mas quando era a minha vez de fazer, zero vida de oração, zero busca de confissão frequente. Então, é aquele ativismo. Bom, eu preciso fazer porque Deus me pede para fazer, então eu vou ali e digo para as pessoas, eu tenho que dar uma palestra, eu tenho que fazer não sei o quê. Mas quando Deus te chama para dar uma formação, quando Deus te chama para um serviço na igreja, quando Deus te dá uma responsabilidade ou uma autoridade na igreja, e a autoridade na igreja é serviço, Ele está te chamando para a tua conversão também. Não só para os outros. E a conversão dos outros depende de ti. Isso que o padre falava dos sacerdotes que vivem ativismo, e aí nós leigos também vivemos um ativismo. Se a gente vive nesse ativismo, a gente não se converte e a gente não vai converter os outros. Porque a gente vai começar a dar uma lista de regra para cada um. A gente vem no bolso com aquela lista de regras e diz, tu quer te converter, então toma isso aqui. Para mim funciona isso aqui, então toma isso aqui. Eu não cheguei naquela pessoa. Eu não cheguei no coração daquela pessoa. A pessoa precisa entender, olhando para o meu testemunho muito mais do que para a minha palavra, para que ela entenda, olhando, vendo, não, aquela pessoa ela faz aquilo, ela vive aquilo. Eu não preciso ir lá e dizer, eu faço isso, eu tenho isso, aquilo. Não. Tudo que a gente se propõe a fazer na vida interior vai refletir na nossa vida exterior. Quanto mais intimidade eu tiver com Deus, e a gente falava isso num episódio, agora não vou me lembrar qual que é, acho que é dos preceitos, que a gente falava sobre a questão de não comer carne, né? E aí eu me lembro que eu dizia que quando a gente come carne na sexta-feira, o nosso corpo já começa a dizer assim, tem alguma coisa errada. Algo está errado. Algo de muito errado não está certo. Uhum. Porque justamente a nossa alma está
sendo ferida. Então o nosso corpo responde. Da mesma forma, se a gente se aprofunda. Se a gente cresce em intimidade com Deus, se a gente cresce em santidade, o nosso corpo responde. A nossa vida prática, quando o padre falava também dessa dinâmica, né, de apostolado, que é necessário o apostolado. O apostolado é necessário. Só que eu me lembrava da dinâmica do discipulado e do apostolado, né? Muitas comunidades, acho que a Canção Nova trabalha assim, o Shalom eu sei que também trabalha assim, nessa dinâmica de que tu te torna discípulo antes de se tornar apóstolo. Eu, nas minhas formações em Teologia do Corpo, um dos meus professores dizia que a gente precisa ter antes uma postura mariana e depois uma postura petrina. O que ele queria dizer com isso? Quem era Maria? Maria é aquela que se abre totalmente para receber a graça de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, ela não sai dizendo, agora eu vou lá ensinar, eu vou lá no templo. Não. Eu me abro a receber a graça de Deus. E quem é São Pedro? São Pedro é o primeiro papa, é aquele cara que evangelizou multidões, é aquele cara que foi e fez a igreja ser sustentada. É a pedra sobre a qual a igreja foi sustentada. É o evangelizador por excelência. É aquele que, para quem olha The Chosen, já viu algum episódio, né? Fica a dica aí, vale a pena olhar. Mas, e ler os evangelhos, Pedro é aquele que saca, a gente vai ver isso agora, a gente sempre vê isso na Páscoa, sempre vê isso nas vivências da Quaresma. Ele vai arrancar a espada da bainha e vai tacar ali na orelha do Malco. Ele é esse cara que sai a fazer as coisas. Explosivo, né? Ele é explosivo. E Maria é aquela que contempla e que ouve. E nós temos que ter as duas posturas. A gente tem que ouvir a Deus, fazer esse retiro pessoal, esse momento de oração, esse momento de ouvir o que Deus tem para nos dizer, porque ninguém vai dar aquilo que não tem. Se eu não recebo de Deus, se eu não sou discípulo, se eu não sou esse discípulo que se recosta no peito de Cristo, como João fez, e eu não recebo de Cristo a minha missão e a graça para eu executar a minha missão, como é que eu vou ser um apóstolo que vai sair e fazer discípulos em todas as nações? Padre, olha só, bom, assim, a gente está fazendo uma série, está iniciando agora com esse episódio uma série, que a partir de agora a gente vai ter muitas respostas que a gente vai também adentrando mais profundamente nos próximos episódios, tá? Mas o que eu gostaria de trazer agora, Padre, é o seguinte, o Bai estava falando muito dessa questão da vivência, de como a gente deve se portar, que nem Maria recebendo, Pedro indo mais para frente, mas a questão é a atitude. Quando eu estou decidido em ter uma vida diferente, mais espiritual, dói? E como faz para poder ir adiante depois dessa decisão? Com certeza, né? Decidir-se sempre tem suas consequências. Mas, olha, se você não decidir, já é uma decisão. Então já vai ter suas consequências, né? Então, decidir-se por Deus também tem suas consequências. Então, se você não se decidir por Ele, já é uma decisão. Mas interessante a gente entender esse elemento antropológico da composição do ser humano, né? Principalmente quando a gente fala da antropologia cristã católica, né? Em algum episódio aí a gente já deu uma pincelada, né? Mas agora na vida interior, para a gente falar, para a gente entender a espiritualidade cristã, esse elemento é muito importante para a gente não cometer equívocos, porque muito facilmente a gente pode ter uma espiritualidade imanentista, né, materialista, ou de fato a gente pode ter uma espiritualidade, né, demasiadamente, né, espiritual, jogada ao céu, simplesmente desconsiderando a realidade material, né? Nenhuma delas é a espiritualidade católica. Nós precisamos sempre ter diante dos nossos olhos, né, essa realidade que nós somos um espírito encarnado, né?
E aí nós precisamos ter essa realidade muito concreta, né? Da antropologia, né? Essa realidade do corpo, da alma e do espírito. Então, para nós, a partir da teologia do corpo, né? Então, todos os animais, né? Ou toda a realidade que tem vida, ou seres animados e os seres inanimados, né? Então, aquilo que é animado, então ele tem uma alma, né? Um princípio animador, aquilo que lhe dá vida. Então, os animais que têm vida, então, vamos lá, todos os outros animais, não, sem ser o ser humano, então ele tem um princípio que lhe dá vida, né? E que conecta-se com o corpo, então ele capta a sensibilidade, né? Então, ali que lhe dá a percepção de fome, frio, calor, né? Mas é o princípio vital, E uma vez que, então, olha lá, qualquer animalzinho aí, né, exceto o homem, morre, simplesmente esta alma, enquanto princípio vital, simplesmente deixa de existir, né? Então, não tem um céuzinho dos animais, né? Simplesmente deixa de existir, porque é só um princípio de vida, né? O princípio vital. No ser humano a gente tem o corpo, tem a alma e tem o espírito, né? Então, o corpo, essa realidade material, tem a alma, que também é esse princípio vital, que também conecta-se com o corpo. Então, também tem essa realidade da sensibilidade, né? Desse conhecer a realidade. Então, o corpo que tem os sentidos, que então a alma tanto faz esse captar das realidades externas, né? Do conhecer a realidade externa. Mas a alma também ali, ela também aplica, dá significado também para a realidade externa, né? É bom, é ruim. A alma aqui no ser humano também, né, traz as paixões, traz os sentimentos, né? Então, ali estão as paixões. E no espírito nós temos as duas faculdades principais do ser humano, né? A inteligência e a vontade, tá? Então, essas três realidades a gente, principalmente a alma e o espírito, a gente separa aqui, consegue fazer isso, né, através da inteligência, mas na prática são inseparáveis, né? Exceto o corpo, sim, com a morte existe essa separação. Mas nesta separação existe uma imperfeição. Isso é muito importante. Ó. Quando nós morremos, nós estamos no estado de imperfeição. Tá? Então, tanto o corpo está imperfeito, quanto a alma e o espírito estão imperfeitos. E é por isso que nós, católicos, cremos e professamos que na segunda vinda, né, haverá a ressurreição da carne para aqueles que morreram até a vinda de Jesus e para aqueles que estarão também vivos quando Jesus vier. Né? Mesmo que não morreram, passarão pela experiência da ressurreição, terão seus corpos glorificados pela ressurreição. Tamanha a nossa, digamos, consideração, a nossa estima, a nossa visão, né, elevada do corpo humano, né, porque ele vai ser redimido pela ressurreição de Jesus. Né? Então, nosso corpo é muito importante. Nossa alma é muito importante. E nosso espírito é muito importante. Por que o Pai está dizendo isso? Então, para entendermos a nossa santidade, nós temos que redimir os nossos sentidos,
nós temos que redimir os nossos afetos e nós temos que redimir a nossa vontade, a nossa inteligência. Então é por isso que, para nós podermos chegar à nossa santidade completa, nós vamos ter que passar por todas estas fases. Nós vamos ter uma fase onde a gente vai lapidar a purificação dos nossos sentidos. Então, ou seja, tudo aquilo que não me levar a Deus na aplicação dos meus sentidos eu vou evitar. Mas não basta só evitar. Então, não basta só eu não olhar o que não me leva a Deus. Não basta. Eu preciso olhar as coisas que me levam a Deus, para fazer a minha alma, né, ter o júbilo das coisas boas, né, o júbilo das alegrias, aquilo que vai, de fato, fazer os meus sentidos exultarem na verdade, no bom, no belo, né? Então, evitar o que é ruim e buscar o que é bom. Bom, e depois, então, os meus afetos, sentimentos, as minhas paixões, a gente vai ordená-las. Eu não posso negar os meus sentimentos. Todas essas idades precisam ser redimidas. Então, essa história de negar os nossos sentimentos, nossos afetos, que é tudo ruim, pelo amor de Deus, isso é a coisa mais desumana que existe, mais perversa que nós podemos fazer conosco mesmo. Foi uma heresia na igreja, inclusive, né? Claro. A heresia maniqueísta da igreja, de que tudo que é do corpo é ruim e tudo que é do espírito é bom. Então, tudo aquilo condenado. Já foi, gente, já não dá para se abraçar. E, infelizmente, hoje em dia ainda existe essa perspectiva, né? Tão espiritualista que a gente nega toda essa realidade, a gente vai fazer aquilo, né? Mesmo quem não goste, negue a psicologia, a gente vai criar neuróticos. Você querendo, você gostando da psicologia, nós criamos neuróticos. Por mais que a teologia espiritual não use estes termos, por mais que a psicologia veio anos depois de falar, a igreja já falava. Nós não podemos ficar agindo dessa forma, que vai dar problema. A teologia espiritual não usou estes conceitos, mas ela já dizia, gente, a gente não pode fazer, a gente precisa purificar, a gente precisa ressignificar o que a psicologia diz. A igreja diz, a gente precisa, né, dar a estes afetos o seu devido valor espiritual, né? Redimir em Cristo. E aí depois, olha só, né? Vocês já devem ter ouvido falar, né, que o corpo é a janela da alma. Bom, sentidos purificados, dando à alma, né, de fato aquilo que lhe convém. Nossos afetos ordenados. Bom, como é que não vai ser mais fácil, de fato, a nossa vontade se reordenar e depois a nossa inteligência voltar-se para, né, a verdade que é Deus. E, queridos, aí agora que vocês vão me entender. Para a vida inteira... Vou dar um exemplo muito simples. Eu quero rezar, eu quero ser uma pessoa de Deus, eu quero... né? Claro, muito bem, então eu quero rezar. Hoje à noite eu vou rezar, claro. Aí eu passei o dia inteiro em grupo de WhatsApp trocando um monte de vídeos, de um monte de porcaria, um monte de conteúdo indecente. Acessei, né, na internet sem nenhum escrúpulo, tudo que é coisa arada. Na empresa a gente fala tudo que é coisa arada. Sem preocupação nenhuma, escuto músicas, tudo que é, né? Ou seja, os meus sentidos comandaram a festa, né? Os meus sentidos, as minhas paixões comandaram o baile. Aí eu vou chegar de noite, eu simplesmente, né, o meu espírito vai se desconectar dessas realidades, eu vou me encontrar com Deus. Claro. É como se fosse ter duas vidas, né? Duas caras, não duas vidas. Como se o espírito,
não se conectasse com a alma e com o corpo. É uma fragmentação, né? Daí vai chegar na direção e dizer, mas eu me distraio muito. Mas eu não consigo. Lógico. Que bom, porque é sinal que o teu espírito de fato não está desencarnado. Graças a Deus. Não, e assim, o conceito de morte é separação de corpo e alma. Se eu tô no meu corpo, na minha prática, na minha empresa, não sei o que, vivendo uma coisa, e na minha alma tentando viver outra, eu tô morrendo. Isso se chama pecado. Por isso que a gente diz que o pecado é a morte da alma. Porque eu tô separando corpo do espírito. Eu tô dizendo que no meu corpo eu vivo uma coisa, no meu espírito eu vivo outra. E isso não funciona assim. Isso é morte, é uma ruptura. E por isso que o padre falou que a gente não está numa condição perfeita quando a gente está morto. E a gente vai só estar numa condição perfeita quando ressuscitar. Porque o ser humano, a pessoa humana, foi criada com um corpo. Deus cria e infunde em um corpo uma alma. Cria lá Adão do barro, tira a Eva da costela de Adão depois e sopra um sopro de vida em Adão. Esse sopro de vida não é aleatório, no vento, e aí tinha um negócio ali, veio o espírito, estrupicou e caiu dentro do corpo. Não. Ele é direcionado para esse corpo que foi criado. Então, isso que o padre falava para mim, eu acho que é a chave de tudo, que é redenção. Jesus Cristo é o nosso redentor. As nossas paixões não são... Gente, até me afoguei. Mas, gente, vamos tirar da cabeça, urgentemente, essa ideia de que as nossas paixões são um problema no progresso da vida espiritual. Porque aí a gente vai virar esse maniqueísta, essa criatura que abafa todas as paixões, que bota isso tudo embaixo de uma pedra, porque as minhas paixões ficam me conduzindo a eu olhar coisas ruins, a eu falar besteira, não sei o quê, então eu preciso abafar, tirar tudo isso da frente, porque senão eu não vou ver Deus. Quando esse troço embaixo de uma pedra começar a acumular e explodir, tu vai cair mais fundo do que tu estava. Né? Não refreie as suas paixões como se elas fossem ruins em si mesmas. Tem que trabalhá-las, no caso. Né? Aí é que tá. Por isso que eu digo que redenção é uma chave fundamental. Porque quando a gente fala de paixões, e isso eu acho que entra um pouco nesse mundo legalista que a gente falava, porque é sempre assim, as paixões, a gente precisa bater, eu preciso trabalhar toda a minha visão, o meu olhar, os meus sentidos, tudo me leva a pecar, tudo me faz mal. O teu problema não é... Então, é o famoso, se um olho te faz pecar, arranca, né? Se uma mão te faz pecar, arranca essa mão. Peraí. Isso são palavras duras de Jesus, mas o que ele quer dizer não é vai lá e corta a tua mão, vai lá e arranca teu olho. Não, não. O que ele quer te dizer é redime essas coisas. A tua mão não pode te fazer pecar, mas ela é necessária. O teu olhar, não adianta tu arrancar os olhos. Eu estava tendo uma aula esses dias de antropologia, enfim, e aí eles estavam falando até de um estudo interessante que foi feito, em que um sacerdote foi mandado em missão para uma tribo indígena, e nessa tribo indígena o pessoal vivia sem roupa. Normal de tribo indígena. E aí ele chegou lá e ele não entendia, e para ele era difícil entender aquela dinâmica. Ele não conseguiu compreender aquilo e ele não tinha os sentidos dele redimidos nesse sentido de ver a beleza do corpo humano. Olha que interessante. A nudez do corpo humano. A nudez do corpo humano. Quando ele chegou lá, ele começou a fazer um processo para que as mulheres começassem a cobrir o seu corpo. Sabe o que ele percebeu? Que os homens começaram a olhar as mulheres de forma distorcida e começar a ter muito mais desejo e paixões desenfreadas por essas mulheres do que quando elas estavam nuas. Bizarro, né? Parece bizarro. Mas o que... E eu estou dizendo que a gente tem que andar peladão por aí? Não. Calma lá, né? Não é esse o ponto. Mas aqui é o ponto da questão das paixões. Aquela tribo indígena, ela tinha outros problemas, tinha outras dificuldades. Mas a dificuldade do corpo humano não era uma dificuldade para eles. Nós fomos criados, no princípio, nus. E o Gênesis vai nos dizer, nus e não se envergonhavam. Ou seja, as nossas paixões, isso é um conceito profundo também da teologia do corpo. O eros, o amor humano, o amor erótico, vamos redimir a palavra erótico. Erótico não é pornográfico.
Não ligue eros e erótico à pornografia, que hoje é a ligação direta, né? Pornografia é uma distorção do amor erótico. O eros, o amor erótico, é o amor humano. É esse amor das paixões ordenadas que se ordenam para onde? Não para o outro, simplesmente. Adão e Eva, antes da queda, a ordenação das paixões deles era de um para o outro, mas o eros, o amor humano, o amor dos dois um pelo outro, era sinal e apontava direto para o ágape. Então não existia corrupção, não existia... Qual foi a primeira coisa que eles fizeram quando Deus apareceu? Adão vai dizer, Deus pergunta, onde é que tu tá? Ele diz, eu ouvi os teus passos no jardim, percebi que eu estava nu e me escondi. Ou seja, qual foi a primeira corrupção que o pecado causou na humanidade? A corrupção das paixões. Que não eram corrompidas, que eram sinal e era uma catapulta, era o que um professor meu diz que é um motor de foguete que te joga para o céu. Então, o que eu digo com redenção ser a chave aqui é que, hoje em dia, a gente vê um mundo ou totalmente atirado nas paixões, que vive as paixões desenfreadas, e aí azar, eu faço o que eu quero, eu vivo do jeito que eu quero, eu vou ver o que eu quiser, eu vou falar o que eu quiser, e a vida é minha, eu faço o que eu quiser, meu corpo, minhas regras, né? E aí, quando a gente vira, se a gente se converte, a gente vira espiritual, parece que a gente tem que ir para o outro lado. Não, agora eu refreio tudo, eu aperto tudo, eu fecho tudo, eu abafo tudo, porque isso é coisa do mundo. O mundo distorceu, e se eu for para o outro extremo, eu também estou distorcendo. O que eu tenho que fazer é pegar essa força, e é uma força gigantesca. O eros, o amor humano, é um combustível, isso que meu professor falava, é um combustível de foguete que está feito para nos lançar para o céu, para as estrelas, para o amor ágape, para o amor de Deus. E esse lançar para o amor de Deus, eu não posso simplesmente tirar o combustível do foguete. Senão eu fico aqui. Eu abafar isso é eu tirar esse combustível. O que Deus quer é que eu pegue todas as minhas paixões e reordene e aponte de volta para o que elas me pedem. Então o amor entre um homem e uma mulher, ele tem que ser um amor que transmite uma entrega total, que é a entrega do Cristo na cruz. E que aponta, de novo, para o amor de Deus. O amor dos amigos, o amor que eu vou ter pela Eucaristia, o amor que eu vou ter na oração, o amor, a caridade que eu vou fazer por alguém, não tem que ser uma caridade olhando horizontalmente, ou seja, eu estou olhando sempre para o outro. É um amor horizontal e vertical. E se a gente olha, a cruz tem horizontal e vertical. Ou seja, é esse amor que vai de um para o outro, mas que está profundamente enraizado. A maior parte da cruz é a parte vertical. Porque é essa parte que vai me conectar com Deus. E é uma cruz, gente. É uma cruz. Ordenar os sentidos é uma cruz. Mas não foge dos sentidos. Ah, mas então tu quer dizer que eu tenho que ir testando, eu tenho que ficar fazendo teste, vendo coisinha para ver até onde eu aguento. Não. Existe uma fase do processo de conversão, uma fase da caminhada de vida espiritual, de vida interior, que é sim fugir das situações de pecado, fugir daquelas imagens, daquelas situações que me levam a pecar. E tem coisas que a gente não deve se expor nunca, mesmo no mais avançado da nossa vida espiritual. Só que quanto mais avançado, menos a gente tem necessidade. Porque a nossa paixão, o nosso amor, faz com que a gente olhe para a beleza de Deus e isso se torne suficiente para preencher a minha alma. Santa Teresa descreve o seu êxtase. Existe uma escultura, quem tiver a graça de ir a Roma, vai na igreja que tem a escultura de Bernini, do êxtase de Santa Teresa. Contempla aquela escultura. Um anjo transpassa Santa Teresa com uma flecha de amor, e aí ela descreve isso no livro da vida, né? Desse arder de amor que ela disse. Aquilo era uma dor, era um arder, era algo muito forte, era como se eu queimasse, mas eu não queria sair dali. Era uma paixão. Imagina essa mulher em um êxtase de paixão absurdo, ordenado para aquilo que é o chamado desse êxtase. Ordenado para o ágape. Ordenado para Deus. Imagina essa tua paixão. E aí aqui, eu te peço para fazer uma reflexão. Aquilo que talvez seja o que tu mais luta na tua vida. A minha luta contra a gula, a minha luta contra o orgulho, a minha luta na castidade. Eu não consigo fugir disso, eu caio nisso o tempo todo, eu peco, eu confesso isso toda semana porque eu não consigo me livrar. Se tu conseguir colocar isso nas mãos de Deus, se tu abrir, se tu tiver essa postura mariana,
de te abrir a graça de Deus. É operação da graça. Não é por força humana. Sabe por que tu não está conseguindo? Porque tu está lutando sozinho. Porque tu está dando murro na parede sozinho. Tu não está pedindo para que Deus venha e te encha de graça para que tu realize isso. Então, se tu te abrir, como Maria fez, Maria foi capaz de conceber o Filho de Deus, porque ela se abriu à vontade do Pai. Se tu abrir, se tu rasgar o teu coração nessa vida interior, nessa oração, e deixar que Deus toque, não vai sozinho. Vai com Deus nesse lugar que é uma ferida profunda da tua alma. Não faça isso sozinho. Se tu for sozinho tentar resolver os teus problemas, tu vai cair num poço mais profundo. Mas se tu deixar que Deus venha redimir, Cristo é redentor. Ele vai redimir essa tua dor. Ali é onde é a tua maior ferida, a castidade é a minha maior ferida, o orgulho é a minha maior ferida, é aí que o demônio te utiliza para te destruir, mas é aí que está a tua paixão mais forte, está o teu combustível mais potente, que se tu deixar Deus usar, se tu abrir para Deus redimir e reordenar isso para onde ele tem que ir, o salto, a corrida para a vida espiritual vai virar um negócio que não tem freio. Foguete não tem ré, galera. O negócio é ir sempre para cima. Assim, ó, a gente tem nessa série nós temos vários episódios já programados e montados. Num próximo episódio a gente vai trabalhar com vocês sobre as bases para a gente iniciar uma vida interior. Também a gente vai trabalhar sobre dicas práticas de como começar e aprofundar uma vida na piedade, na vida interior. Mas eu gostaria de fechar esse episódio, padre, te perguntando te fazendo uma última pergunta da minha parte, depois o Baez vai seguindo também. Essa mudança de forma de ver as coisas, ou mudança na palavra, no sentido das coisas, ele estava dando o exemplo do eros, né, do erótico, né? Essa mudança no sentido, a perda do belo, ela é um reflexo de uma falta, da perda da vida espiritual? Sim, né? Quantas realidades cristãs, realidades católicas foram tomadas pelo mundo, né, e roubadas o seu significado mais profundo. Aí a gente poderíamos pegar, né, um episódio aí para pegar tantas e tantas palavras bíblicas ou mesmo católicas e ver aí né, que foram deturpadas. O processo inverso que o cristianismo fez, né? O cristianismo, na verdade, pegou, né, muitos termos humanos, pagãos, né, da sociedade, cristianizou. Hoje nós vemos o oposto, né? Nós vemos o paganizar de conceitos cristãos, sim. Né? É a secularização da fé, né? A paganização do universo cristão. Isso quando não acontece ao próprio interno da igreja, né? Quando a gente esvazia do sagrado, né, aquilo que existe mais sagrado. Quando a gente pega até mesmo, né, aspectos litúrgicos e vai esvaziando do seu valor sagrado. O próprio ser humano, né? O ser humano hoje foi esvaziado do seu sagrado. Afinal, se a gente tirou, né, Deus tirou o sagrado, né, o sagrado do sagrado, bom, todas as outras coisas também perdem o seu sentido mais profundo. Com certeza, então, teríamos tantas palavrinhas aí para dizer, né, que perderam o seu sentido mais profundo, com certeza. Tantas palavras para redimir, né? Para trazer de volta o redimir. Eu acho que é a chave no sentido de que a gente recupera a verdade daquilo que está ali, né? Jesus, quando nos redime na cruz, ele recupera o sentido do corpo humano. Ele recupera o sentido dos sacramentos, ele institui os sacramentos, ele recupera o sentido da vida humana, né? Então, o redimir essas palavras, redimir a beleza das coisas, é recolocar Deus ali, né? Recolocar o sentido verdadeiro naquilo ali. Então eu acho que essa por isso que é tão interessante essa questão da redenção, né? E no fim desse episódio, padre, nós não podemos deixar passar a tua dica de livro,
que nós vamos ter de dica para esse episódio para a gente começar a se aprofundar e caminhar mais aí nessa dinâmica de vida interior? Então, sugiro uma leitura, um livro muito bom, né? Em vez de sugerir um manual em si de vida interior, que a gente teríamos tantos aí, mas como a gente está se baseando neles, então a gente está fazendo o trabalho aí para eles, né? Então, para os nossos ouvintes, então a gente está lendo e está trazendo aqui. Então, eu vou sugerir um outro livro, já para ir aprofundando, então. O Combate Espiritual e o Caminho do Paraíso, Padre Lourenço, editora Santa Cruz. O Combate Espiritual e o Caminho do Paraíso, Padre Lourenço, editora Santa Cruz. Então fica aí a dica de livro do padre para esse episódio, né? Para ir começando a se aprofundar já nesse assunto de vida espiritual. Como a gente falou, esses episódios agora são uma série, né? Nós vamos fazer uma série aí sobre espiritualidade. A gente só começou, hoje foi só uma introdução, para a gente falar um pouquinho dessa realidade, do que é a vida espiritual, da importância da vida espiritual, do porquê que a gente resolveu fazer esses episódios. O Padre Alex trouxe para nós no começo porquê que ele deu essa ideia da gente seguir por aqui. A gente vai fazer vários episódios onde a gente vai começar agora a dar passos nas etapas de vida espiritual. Nas etapas que Santa Teresa chama de moradas, nas etapas que esse padre Augusto Sudrô vai chamar de outra coisa, o Padre Lourenço nesse livro vai chamar de outra coisa, São João da Cruz vai chamar de outra coisa. Então cada um dos santos, dos grandes doutores que Santa Teresinha vai chamar de pequena via, são esses passos que nós vamos dar. Então a gente vai, com esses próximos episódios, começar a tratar também de vícios, de virtudes, de direção espiritual, de vida de oração, com algumas dicas práticas, com algumas dicas de vivência do padre, da nossa vida, de como a gente foi trabalhando cada um desses pontos, como a gente está trabalhando, porque a gente aí vive buscando redimir batalha, até o fim, né? Da nossa vida a gente vai estar lutando, né? Então a nossa ideia é te ajudar a caminhar na vida interior, te ajudar a dar esses passos na vida interior. Então segue com a gente aí nos próximos episódios. Se quiser enviar para alguém também esse episódio que possa ajudar essa pessoa também a entrar nesse mundo da vida interior, manda também os nossos outros episódios, nos segue aí no @materpodcast em todas as nossas redes sociais, Spotify, Instagram, YouTube, a gente está em todo esse não esquece de comentar também, porque daí a gente consegue aí um engajamento melhor, mais pessoas podem visualizar os episódios. Comenta nos vídeos do YouTube, eu queria o tema tal, queria entender mais sobre isso, a gente pode esmiuçar alguma coisa, fazer algum vídeo aí explicando alguma coisa. No Spotify também tem sempre uma enquete, em todos os episódios tem uma enquete perguntando qual que é a tua dica de assunto para os próximos episódios. A gente já recebeu algumas dicas, já está trabalhando algumas coisas, mas a gente está esperando mais dicas aí para a gente poder fazer aquilo, entregar aquilo que vocês mais querem ouvir, né, do nosso querido sacerdote. Maravilha. Padre, por gentileza, sua bênção, a gente não pode finalizar sem ela, né? Muito bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça então sobre cada um de nós, de modo especial aqueles que escutaram este programa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Valeu, Padre. Obrigado hein, por mais esse grande ensinamento aí. Valeu, Tomás. Valeu, Baís. Tamo junto, hein? Valeu. Falou, gente. Um abraço, até logo mais e acompanhem os próximos episódios também.